A classificação dos polímeros ela ocorre de acordo com diferentes critérios. Neste primeiro momento, eu vou colocar aqui para você o critério do processo de preparação. Nós temos 3 tipos de polímero. Tem polímero que é chamado de polímero de adição ou de cadeia. Por que isso? O polímero vem de uma reação, a reação de polimerização. Uma reação que é orgânica. Veja, na química orgânica, quando se estuda as reações orgânicas, você tem a reação de adição, de substituição e de eliminação. Essas são as reações orgânicas. Todas as reações orgânicas se enquadram numa dessas 3. Então, a mais famosa das reações orgânicas é a reação de adição, onde uma molécula menor ela reage com a molécula orgânica, que chamamos de substrato, e se incorpora a essa molécula orgânica. Por isso chamamos de adição, porque a molécula menor se soma, se adiciona à molécula grande, que é a molécula orgânica. Quando o mecanismo pelo qual se prepara um polímero é justamente esta reação, chamamos o polímero de adição. Veremos casos aqui. Por que polímeros de cadeia? Aí não faz realmente sentido. É uma daquelas coisas da química que não faz sentido, que não tem muita lógica, e que daí pegou, aí vai embora, né? Porque todo polímero forma uma cadeia. Então, não vamos querer achar sentido onde não existe. Historicamente, os polímeros de adição também são conhecidos como polímeros de cadeia. Isso é o que eu tenho a dizer. Temos os copolímeros. Os copolímeros, eles ocorrem quando uma reação de polimerização ela utiliza monômeros diferentes. Então, você tem uma polimerização onde monômeros diferentes estão envolvidos. Mas aí tem uma coisa. Existe um termo, terceiro caso aqui, polímeros de condensação. O que seria a reação de condensação? Né? Condensação, termo que ficaria muito melhor lá no início da química básica, quando falamos do vapor que se transforma em líquido. Mas vamos lá. Historicamente, se utilizou esse termo aqui inadequadamente, porque a reação química, onde 2 compostos acabam reagindo, liberando uma molécula bem menor que eles e formando um composto, um produto, é a chamada reação de eliminação. O que é uma reação de eliminação? É uma reação química onde você elimina alguém, onde você reage uma molécula orgânica, elimina alguém e aí forma o produto. Como eu disse para você, tem a reação de adição, de substituição e de eliminação. A reação de substituição, quando ela ocorre e um dos produtos é uma molécula bem pequenininha, ela também é muito comum na química orgânica. Veja bem, um éster, por exemplo, você tem um ácido que reage com um álcool, formando o éster e liberando uma molécula de água. Quando se fala em polímeros, o que é a condensação? Você terá 2 monômeros, iguais ou diferentes, que vão reagir e vão formando a cadeia do polímero. Mas para que eles reajam, neste caso aqui da condensação, eles vão entre eles, fazendo um acerto ali, liberar uma molécula inorgânica pequena
e vão se juntar. Esse processo se repete diversas vezes até que se forme o polímero. Veremos isso daqui a pouco em formas diferentes e mais fáceis de você entender. Então, existe a adição, onde uma molécula menor reage com uma molécula orgânica que tem uma dupla ligação, ela quebra a sua dupla ligação, adiciona-se a esta molécula orgânica e forma um produto. Isso ocorrendo diversas vezes, você forma um polímero de adição. Existe uma outra reação orgânica, que é duas moléculas de tamanho parecido, tá? Que são aqui essas moléculas que reagem para formar os polímeros, são os monômeros, lembrando. Então, dois monômeros reagem, liberam alguma coisinha inorgânica, e a esta reação nós chamamos de reação de condensação no ramo dos polímeros. Por favor, não tente achar isso aqui quando você estuda química orgânica, no livro do Solomon, tá? Que você não vai encontrar condensação como sendo uma reação orgânica. Não vai encontrar. Quando você reage moléculas de tamanho parecido, elas eliminam uma molécula menor e formam um produto, é aí que se chama de condensação. Se essas moléculas aí que reagiram forem iguais, chamamos a polimerização de polimerização de condensação. E se essas moléculas são diferentes, chamamos de copolimerização, tá? E vamos a mais exemplos para clarear as coisas. Temos mais exemplos agora. Tem uma outra classificação que é segundo a resistência à deformação sob a ação de choques mecânicos, né? Enfim, né? A resistência de um polímero de levar porrada. Você tem as borrachas, plásticos e fibras. E a resistência aqui, ela ocorre da seguinte maneira, tá? Borracha é muito difícil de deformar. Plástico já é mais fácil. Fibras são feitas para deformar. Tanto que as calças, né, as camisetas, os nossos agasalhos são feitos de fibra. Por quê? Porque nós precisamos de muita deformação. O nosso corpo vai deformando e elas vão deformando juntas. Existe uma unidade para medir isso? Existe. Veremos mais tarde, não é o momento aqui. O momento agora é de você pensar apenas no seguinte: borracha é difícil de deformar. Plástico já é bem mais fácil. Fibra é o extremo da facilidade de deformação. Vamos falar um pouco das borrachas, né? É muito comum encontrar uma árvore, né, no Brasil chamada de seringueira. E ela libera um líquido especial que todo mundo já ouviu falar. Aquele líquido que sai da seringueira, ele é tão especial que os índios, nas suas jornadas de caça, um dia decidiram passar aquilo no pé e descobriram que, deixando ali por um tempo, aquilo virava uma borracha e aquilo servia como uma bota. Foi a primeira bota, com certeza, inventada na história da humanidade. Foram os índios passando o líquido da seringueira nos pés. Porque o líquido da seringueira, ele vai sofrer um processo natural de polimerização e vai formar, então, um polímero chamado de látex, ou borracha natural. O único problema é que o índio começou a perceber rápido que aquilo não durava muito. Aquela bota só durava por um dia. Eles possuem cadeias flexíveis, né? Veja só,
ligadas umas às outras com uma baixa densidade de ligação cruzada. Deixa eu explicar isso daí. Quando você tem as cadeias poliméricas, elas podem estar ligadas entre si de forma muito intensa, ou não. No caso da borracha, as cadeias, apesar do polímero ser uma cadeia grande, resistente, etc. e tal, no caso da borracha, essas cadeias, elas entre si não têm muita ligação, não tem a interligação. Pense nas cadeias poliméricas como folhas de papel, folhas de sulfite. Então, no caso da borracha, essas sulfites elas não têm cola entre si. É uma outra ligação cruzada. Então, elas têm uma baixa densidade de ligação cruzada, que é a ligação entre essas cadeias poliméricas. E isso não é bom. É isso que torna a borracha uma coisa que dá a bota no pé do índio só por um dia. Ela quebra, faz quebradiça. Então, um dia, tá, um cientista, que eu já vou citar aí o nome dele, tá, que você ouviu falar muito na indústria, que levou o nome dele, que ele fundou, logicamente, devido a essa descoberta, que mudou a história de muitas gerações, e ainda vai mudar a história de umas 50 gerações, que não precisarão de muito esforço, né? Que é o tal do Goodyear. O camarada começou a fazer testes no fundo do quintal dele, até que um dia ele misturou borracha natural com enxofre, o elemento enxofre, aquele pó amarelo. E aí o camarada descobriu que se formou algo resistente. E aí a história conta o resto. Você já ouviu falar de pneus Goodyear? Pois só depois disso que houve a possibilidade do surgimento dos pneus. Porque a borracha natural não serve jamais para se fazer pneu. Outro critério de classificação é a estrutura. Então, o polímero pode ser termoplástico ou termofixo. Repito, termoplástico. Você consegue deformar pela ação do calor. Você consegue moldar pela ação do calor. Ele tem plasticidade diante da alta temperatura. Termofixo. Tente deformá-lo com o calor e você irá decompor o seu polímero. A cadeia do polímero termoplástico, ela tem uma característica linear. Ela tem uma característica dos átomos estarem no mesmo plano. Pode haver uma ramificação, pode haver, então, um grupo metil, por exemplo, fora do plano? Pode, um ou outro pode, eventualmente pode. Mas, basicamente, são cadeias lineares, o que dará essa mobilidade às moléculas do polímero, embora muito grandes as moléculas do polímero, mas ela terá mobilidade se você comparar com polímeros que têm ligações cruzadas.